Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Muito boa noite a você, ouvinte, que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.fg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E que vai estar com você nesse início de noite de terça-feira sou eu, Daniela Vessiani, hoje acompanhada da Tandara Reis. Muito boa noite para você, Tandara. Boa noite, Dani. No programa de hoje você vai acompanhar um boletim sobre a tragédia que aconteceu nesse final de semana em Jacksonville, nos Estados Unidos. Vamos saber também as notícias dos confrontos de hoje pela Libertadores. Além disso, vamos conferir as principais notícias do que está rolando no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. O clássico entre Vila Nova e Goiás foi no sábado, mas está saindo faísca até hoje. Ontem, na reapresentação do time esmeraldino, teve jogador alfinetando o rival. Isso mesmo, Tandara. O zagueiro Victor Ramos, em entrevista coletiva, rebateu as provocações do meia-lã mineiro do Vila Nova. O jogador vilanovense, após vitória colorada no derby por 3-0, afirmou ser o rei dos clássicos e ainda tirou onda, pedindo uma Goiânia mais justa. Além disso, Victor Ramos falou que os torcedores esmeraldinos têm o direito de ficarem chateados e afirmou que o elenco do Goiás também sentiu a derrota. Mas no próximo sábado, o atleta espera o Olímpico cheio para o duelo contra o líder Fortaleza. E o Verdão segue firme na preparação para este compromisso importante pela Série B. Hoje pela manhã, Ney Franco comandou o segundo treinamento da semana no CT Edmo Pinheiro. Com a parte física do elenco boa, o treinador tem se preocupado apenas com a parte técnica. O comandante esmeraldino vai ter mais 3 trabalhos para preparar bem a equipe para o confronto contra o líder. A partida contra o Fortaleza vai ser sábado às 7 da noite no Estádio Olímpico. E o Goiás iniciou nesta terça-feira a venda de ingressos para esse confronto. O Verdão espera contar com o apoio da torcida esmeraldina para continuar firme na luta pelo acesso. Os bilhetes custam R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia entrada. Lembrando ao torcedor que a promoção de meia entrada é para quem registrar a aposta na Time Mania marcando Goiás. As vendas estão acontecendo no Empório Goiás, Lojas Flávios e Lojas Xerife ou pelo site www.meubilhete.com. E o torcedor esmeraldino pode ser o dono da arte que vai estampar o ônibus do Verdão. E não é brincadeira, viu? O Goiás Esporte Clube está lançando um concurso cultural justamente para isso. É isso mesmo, Dani. O concurso vai escolher a nova arte que irá estampar o ônibus do time. E você, torcedor, que tem o dom de gostaria de ver o seu trabalho desfilando nas ruas da cidade, pode participar. Maiores informações no site www.goiasec.com.br. Repetindo, www.goiasec.com.br. E agora é a vez de falarmos do Vila Nova, o Tigrão que está com a autoestima lá em cima após a vitória por 3-0 no clássico disputado no último sábado sobre seu maior rival. Verdade, Dani. O placar e a atuação diante do Goiás deixaram o elenco mais confiante e o resultado positivo colocou o time colorado novamente na briga pelo acesso. Os jogadores do Tigre se representaram na tarde de ontem, iniciando as atividades em preparação para o duelo de sexta-feira contra a Ponte Preta, em Campinas. E para essa partida, longe de Goiânia, Emerson Maria tem 2 desfalques. O lateral direito Maguinho e o zagueiro Wesley Matos estão suspensos e vão desfalcar o time de melhor defesa da Série B. Porém, o comandante colorado não vai ter muita dificuldade para fazer a reposição de peças no sistema defensivo do Tigrão. Pois é, Tandara, Anderson Luiz é o provável substituto na lateral. Já na zaga, Heitor deve atuar ao lado de Diego Giareta. E no meio de campo, o Vila vai poder contar com o retorno de Wellington Reis. E quem também pode voltar é Giovani. O atleta está fora do time titular desde a 16ª rodada, quando sofreu lesão muscular diante do Brasil de Pelotas no dia 18 de julho.
E hoje foi dia de apresentações no Tigrão. Os atletas recém-contratados pela diretoria colorada, Lucas Braga e o volante Washington Santana. Exatamente, Dani. O jovem atacante de apenas 21 anos falou a respeito da sua chegada ao Vila. Vamos ouvi-lo. História muito curta ainda no futebol, apenas 21 anos, mas por onde eu passo procuro aprender bastante com os mais velhos. E eu venho para uma posição de ataque, onde antes de vir eu já sabia sobre a cobrança que já vem sendo feita sobre alguns anos e venho para ajudar. O pessoal fala muito em promessa, mas eu já tenho perfeitamente noção da grandeza do Vila Nova, da responsabilidade que eu vou encontrar aqui, então eu tenho já noção disso. A característica que tem me ajudado durante esses anos, pela própria função que é atacante de beirada, é a velocidade. Eu costumo usar bastante a meu favor. O atleta que possui uma história curta no futebol com passagem pela Luverdense é mais uma aposta do Tigrão para poder balançar as redes adversárias, feito este que tem sido muito escasso no Campeonato Brasileiro. O Vila tem apenas 20 gols marcados em 23 jogos, devido à ausência de um homem de referência no ataque. Já o Washington Santana, que trabalhou 2 vezes com o treinador Emerson Maria, falou sobre a sua expectativa de atuar com a camisa colorada. Já tive essa felicidade, né, de trabalhar com o professor Emerson Maria. Se eu não me recordo, cara, acho que começou em 2006, né, lá atrás, na base do Figueiredo. Estou ciente já dessa posição, né, que está carente, né. Se eu não me engano, quem estava jogando até ali era o Giovanni, junto com o Wellington, né. E é uma posição, sim, que nós sabemos que, querendo ou não, já vem muito tempo também sem tomar gol, né, a equipe, então acredito que os volantes estão até ajudando muito ali, né, os defensores, mas todo jogador quando chega num grupo, ele quer mostrar, ele quer falar por que ele veio, né, para esse clube, e comigo não é diferente, né. É claro que tem muitas coisas ainda para trabalhar, mas eu acredito que aos poucos eu vou buscando meu espaço e poder ajudar não só a equipe técnica, mas como o grupo todo do Vila Nova. O Vila Nova volta a campo na sexta-feira às 21h30 para encarar a Ponte Preta em Campinas. O duelo vai acontecer no estádio Moisés Lucarelli e, em caso de vitória, o Tigrão pode retornar ao G4. E agora vamos falar do único time goiano presente no G4 da Série B, o Atlético. Tudo que o rubro-negro deseja nesse momento é continuar na zona de acesso e evitar as atuações ruins, como foi contra o Guarani. O time campineiro já retornou às atividades visando seu próximo compromisso pelo Brasileirão fora de casa contra o Londrina. E o lateral esquerdo Bruno Santos falou a respeito. Mais um jogo importantíssimo, né? Essa briga da Série B com certeza vai ser até a última rodada. É um campeonato muito nivelado, muito parelho, que quem conseguir somar pontos dentro e fora de casa vai conseguir o êxito no final. E esse é mais um jogo importantíssimo pra gente se manter lá em cima, com os pés no chão, respeitando o Londrina, porque lá ele é muito forte. É um time muito difícil de enfrentar lá, mas a gente está preparado. A gente já está buscando informações para chegar lá prontinho pro jogo. Com certeza, eu acho que contra o Guarani faltou essa disputa que a gente estava tendo na Série B, né? Aquela garra de disputa de bola e tal. E agora contra o CRB voltou a ter essa garra, essa disposição que a gente estava tendo. Então a gente tem que pensar assim, se a gente não tiver num bom dia técnico, assim, no toque de bola e tal, a gente tem que ganhar na garra. A gente tem que sair pelo menos com pontos lá. Para a partida contra o Londrina, Cláudio Tencati vai contar com o volante Pedro Bambu, que estava suspenso e não participou da vitória rubro-negra sobre o CRB. Com isso, o volante Fernandes volta para a reserva. Além dessa mudança, o Tencati pode promover a entrada de André Luiz no setor de ataque. O jogador que marcou o gol da vitória na última rodada entrou no segundo tempo e formou o trio ofensivo com Renato Kaiser e Júlio César. E o Atlético acertou na tarde de hoje a contratação do atacante Thiago Santos, de 28 anos, que estava no Paraná Clube. O atleta chega para substituir Júnior Brandão, que se transferiu para o futebol búlgaro. Missão difícil aí do Bruno Santos. E amanhã a bola vai rolar para a quinta e última rodada do segundo turno da divisão de acesso do Goianão. Os confrontos vão acontecer às 13h30 e às 16h e também às 19h. Essa rodada vai ter o duelo do líder, Craque, e do vice-líder Novo Horizonte. Além disso, o Goiânia encara o Trindade e o Goianésia vai enfrentar o Jaraguá. Já o Santa Helena joga com o Jataiense e a Evangélica duela com o América de Morrinhos.
Brasileirão. Na noite de ontem, Brasil de Pelotas e Curitiba abriram a 24ª rodada da Série B no estádio Bento Freitas. O Brasil de Pelotas vinha de uma sequência de empates, enquanto o time paranaense também não vencia uma partida há 6 rodadas. Apesar das duas equipes estarem pressionadas, quem garantiu os 3 pontos foi o Coxa. Jogando em casa, o time gaúcho até começou bem, colocando pressão no adversário. Aos 5 minutos do primeiro tempo, o goleiro Wilson já foi obrigado a fazer um milagre. Isso mesmo, Dani. O arqueiro defendeu uma bola rasteira de Pereira e depois ainda fez uma grande defesa no rebote de Laurenci. Éder Ciola, de cabeça, quase marcou também. Mas aí o Curitiba resolveu acordar na partida. Em jogada individual, Guilherme Parede abriu o marcador aos 19 em chute cruzado. Bruno Moraes chutou uma bomba de fora da área e por pouco não ampliou a vantagem paranaense. Na segunda etapa, o Chavante voltou pressionando e criou boas oportunidades com Léo Bahia e Alex Juan. No entanto, faltou pontaria ao time da casa. A partir dos 20 minutos, o Coxa se fechou na defesa e passou a dificultar as infiltrações do ataque gaúcho. Pois é, Tandara, e a peleja ficou mesmo no 1-0. Com o triunfo, o clube paranaense voltou a sonhar com acesso à elite do futebol brasileiro e ainda afundou o Brasil de Pelotas na zona de rebaixamento. Isso mesmo, Dani. A equipe gaúcha não ganha uma partida há 5 rodadas e amarga a 18ª posição com 25 pontos conquistados, enquanto o Curitiba é o 10º com 33 tentos e apenas 4 de diferença do Atlético Goianiense, time que fecha o G4 da Série B. E hoje mais 2 partidas agitam a Série B do Brasileirão. Daqui a pouco, às 7h15 da noite, o Criciúma vai receber o Guarani no Heriberto Hilsen. E o jogo promete, porque a equipe paulista vive um grande momento na competição. São 2 vitórias e um empate nas últimas 3 rodadas, ou seja, 7 pontos conquistados em 9 disputados. Isso mesmo, Tandara. O Guarani tem 36 pontos e ocupa a 6ª colocação na tabela, a 1 ponto de alcançar o G4. Já o Criciúma está em uma situação bem diferente. Exatamente, Daniela. Dos últimos 12 pontos disputados, a equipe catarinense garantiu apenas 2. Foram 2 derrotas e 2 empates. Para completar, o time de Mazola Júnior é o 14º colocado e soma 25 tentos na Série B, assim como São Bento, equipe que abre a zona da degola. E por falar em São Bento, a equipe paulista vai encarar o Oeste logo mais às 8h30 da noite. Na Arena Barueri vai ter mais um duelo de opostos. Sem vencer desde a 18ª rodada, o time do treinador Marquinhos Santos precisa desesperadamente de uma vitória para reagir na competição. Pois é, Tandara, e foi justamente na 18ª rodada que aconteceu a última derrota do Oeste na segundona. O rubro-negro está na 11ª posição com 33 pontos. Apenas 4 tentos o separam da zona de classificação para a elite do futebol brasileiro. E na noite de ontem teve decisão pelo Campeonato Brasileiro da Série C. E foi o Cuiabá que carimbou seu passaporte para a disputa da Série B em 2019. O time mato-grossense na partida de ida havia vencido por 2-0. Exatamente, Tandara. E ontem o Cuiabá empatou em 2-2 com o Atlético do Acre no estádio Florestão. Lá mesmo no Acre, os gols do Dourado, como é conhecido a equipe cuiabana, foram marcados por Ale e Bruno Sávio. Já o Galo Carijó, apelido do time acreano, marcou com Rafael Barros e Diego. Você está ouvindo Estação Esportiva. O horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6h44. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. E nos últimos anos, a modalidade de esportes eletrônicos tem ganhado adeptos em todo o mundo. A variedade dos games tem gerado também múltiplas competições que movem jogadores, empresas de jogos e até clubes de futebol. Mas nesse domingo, os jogos estiveram envolvidos em uma situação triste. Como noticiamos ontem, durante um torneio de jogos eletrônicos, um jovem de 24 anos entrou atirando contra os presentes no evento. Logo depois, o atirador cometeu suicídio. Mas na contramão do ocorrido, os esportes vão além de ser palco para um atentado. Sobre o assunto, vamos acompanhar agora o boletim de Bruno Balduino. Essa semana começou com uma tragédia que tem se tornado recorrente. Era domingo à tarde em Jacksonville, no estado americano da Flórida, quando o atirador abriu fogo contra dezenas de pessoas. O ataque aconteceu durante um torneio de esportes do videogame mais popular de futebol americano, o Madden NFL.
a tragédia se tornou pauta de todos os noticiários. Este já é o segundo caso no ano no estado da Flórida. O primeiro foi em fevereiro na cidade de Parkland e reacendeu o debate sobre a política de venda de armas nos Estados Unidos. Esse tema é urgente e muito importante, mas não é assunto do nosso quadro hoje. O tema do dia é um pouco mais leve e um mistério para muitas pessoas, os eSports. O torneio que acontecia naquele domingo era uma disputa classificatória para as finais do campeonato nacional. O prêmio para o vencedor da seletiva era de $25 mil. Isso mesmo, mais do que R$100 mil para quem vencesse um torneio classificatório de videogame. Achou muito? E se eu te falar que tem gente ficando milionária jogando? É sério, vários jogos têm competições com prêmios de 8 dígitos. O campeonato que melhor paga hoje no mundo de esportes é o The International do jogo Dota, que na edição do ano passado ofereceu um acumulado de $24 milhões para as equipes melhor classificadas. Em 2016, foram mais de $90 milhões em premiações de torneios de jogos eletrônicos. O valor cresce a cada ano, isso porque também aumenta a cada ano o número de interessados nas competições eletrônicas. Mais interesse significa mais competidores, maior venda de produtos e, claro, maior lucro. E sabe por que eu tô falando isso? Para você ver que videogame não é mais coisa de criança. Já se foi o tempo em que você chamava os amigos para uma partida de futebol no PlayStation apenas por diversão. E esportes são uma realidade, um mercado em expansão, um esporte que cresce em popularidade de uma forma absurda. Esportes é a sigla para o universo de competições de jogos eletrônicos. A primeira competição desse tipo que se tem notícia aconteceu no dia 19 de outubro de 1972 para estudantes da Universidade Stanford, nos Estados Unidos. O jogo em disputa era o Space War e o prêmio foi um ano de assinatura da popular revista Rolling Stone. Em 80, a Atari organizou uma competição com outro game de naves espaciais, o Space Invaders. Essa é considerada a primeira competição de larga escala do gênero eletrônico, com aproximadamente 10 mil participantes de várias partes dos Estados Unidos. 10 anos depois, seria criado o Nintendo War Championships, com etapas em várias cidades dos Estados Unidos e a final sendo disputada na Califórnia. Mas foi só a partir da década de 2000 que o esporte eletrônico passou por um grande crescimento. Saiba que em 2000 havia apenas 10 torneios de esportes. Em 2010, esse número saltou para 160. A partir da década de 2010, a popularização de plataformas de streaming fez o esporte crescer rapidamente. Destaque para o Twitch, lançado em 2011, um site especializado em transmissão de jogos eletrônicos. Em 2013, quando o esportes ainda evoluía pouco fora do círculo de fãs, um site registrou 4,5 milhões de visualizações durante a competição de Dota 2. Hoje é comum ver pessoas se dedicando exclusivamente aos jogos eletrônicos. Muitos competidores são estrelas com milhões de seguidores nas redes sociais e carregam uma legião de fãs para os campeonatos. Um atleta profissional de games costuma se associar a times que se organizam como grandes empresas com marcas e produtos valiosos. O sucesso dessa vertente gera uma certa resistência de muitos esportes tradicionais que ainda não conseguem enxergar os esportes como uma modalidade séria e incluída no rol dos esportes. Enquanto uns batem o pé e não admitem o sucesso da modalidade, outros estão investindo nesse meio e apostando alto no sucesso e crescimento da popularidade dos torneios. Em 2016, o agora ex-jogador de futebol Wendell Lira abandonou as chuteiras e se tornou WLP-SKS. A nova identidade é uma prática comum dos esportes. Os gamers costumam ficar mais conhecidos pelos seus nicknames, seus apelidos no campo virtual, do que pelo nome de batismo. Porque WLPSKS não é nada fácil de lembrar. Wendell jogava no Vila Nova e poucos meses antes havia recebido o prêmio Puskás de gol mais bonito do ano de 2015, um belo voleio acertado quando ainda jogava pelo Goianésia. Wendell abandonou 9 anos de carreira para jogar videogame. Wendell tinha apenas 27 anos e pelo menos outros 9 de gramado até se aposentar, mas ele viu mais futuro no mercado de esportes, virou gamer e youtuber. Levou o ex-jogador da seleção brasileira sub-20 a largar as chuteiras pelo joystick, foi o mesmo motivo que levou outros grandes nomes de outros esportes a investirem nos games, a oportunidade de serem referência num cenário que já gira muito dinheiro e público, mas que ainda tem muito a crescer e não tem caras reconhecidas no mainstream. Esse é o caso de atletas e ex-atletas como os jogadores de basquete Jeremy Lin e Shaquille O'Neal e até mesmo de times de futebol como o Schalke 04, clube de maior torcida da Alemanha, e o gigante francês Paris Saint-Germain. E tem time brasileiro investindo também. Os rubro-negros Flamengo e Vitória já possuem equipes em competições, e não para por aí. Em 2015, a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends levou mais de 12 mil fanáticos ao Allianz Parque, estádio do Palmeiras.
Investir no aluguel do estádio para sediar o evento foi mais um grande passo do mercado de jogos eletrônicos para consolidar a ideia de que os eSports vieram para ficar. E se você ainda acha que videogame é brincadeira, cuidado. Daqui 10 anos, quem sabe não é você que vai estar no Allianz Parque assistindo um Palmeiras e Corinthians e de repente percebe que o jogo é a final do Campeonato Brasileiro de FIFA. Futebol pelo mundo. Hoje é noite de Libertadores da América e logo mais 2 clubes brasileiros vão entrar em campo. O Grêmio vai receber o Estudiantes na Arena e o Santos espera a visita do Independiente. E o time da Baixada Santista teve um baque hoje logo de manhã. A Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, puniu o Peixe pela escalação irregular do jogador Carlos Sanches. Em 2015, quando ainda atuava pelo River Plate, o atleta agrediu o Gandula e sofreu uma punição de 3 jogos. O jogador teria que cumprir cada suspensão por partidas organizadas pela Conmebol. De acordo com a entidade, mesmo que o atleta já tivesse mudado de clube, a punição continuaria. Em 2016, a Confederação anunciou diversas anistias a clubes e Carlos Sanches deixou de estar suspenso por 3 jogos para apenas 1. O atleta teria que cumprir essa suspensão no jogo entre Independiente e Santos. Essa foi a primeira partida da Conmebol que Sanches participou após a punição. Sendo assim, segundo a entidade, a entrada do atleta uruguaio foi irregular. O Santos vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS. O caso está totalmente indefinido, mas o que se sabe até o momento é que o jogo que teria terminado em 0-0 lá em Buenos Aires mudou para 3-0 para os hermanos. No primeiro momento, Carlos Sanches tinha sido proibido de entrar em campo hoje, mas sua atuação foi autorizada pela Conmebol. A partida vai ser no Pacaembu daqui a pouquinho, às 7h30 da noite. O clube brasileiro tem a difícil missão de reverter um placar de 3 gols de diferença. O outro duelo da noite vai ser mais um confronto entre brasileiros e argentinos. O Grêmio recebe o Estudiantes e o tricolor gaúcho tem que vencer para continuar na competição. O primeiro jogo entre as equipes aconteceu no dia 7 de agosto na casa dos adversários. Os argentinos estavam vencendo por 2-0, mas o time de Renato Gaúcho conseguiu marcar com Kahneman e diminuir a vantagem. O gol salvador deixa o clube brasileiro numa situação mais confortável para o duelo de hoje. A partida vai começar às 9h45 na Arena Grêmio. E ontem teve brasileiro brilhando lá na Inglaterra. O Manchester United recebeu o Tottenham pela 3ª rodada da Premier League e os Spurs venceram por 3-0 com 2 gols de Lucas Moura. Mas não se engane pelo placar. Apesar de 3 de diferença, a partida foi muito bem jogada pelas duas equipes. Com o estádio Old Trafford lotado, Harry Kane fez o primeiro para o clube visitante no início do segundo tempo. Não demorou muito e Lucas ampliou para os Spurs. E para completar o terceiro da noite, foi uma obra-prima. O brasileiro saiu fazendo filinha dos adversários, colocou para o fundo das redes e consolidou o placar. E sem surpresa nenhuma, Lucas Moura foi eleito craque do jogo. Com esse resultado, o Tottenham mantém a invencibilidade na Premier League. O time está em segundo lugar na competição, empatado em número de pontos com o Liverpool. A única coisa que separa os clubes é o saldo de gols. Enquanto isso, o Manchester caiu para a 13ª posição após perder 2 seguidas na competição. E a notícia agora tem um pezinho no futebol inglês, mas o interesse é totalmente brasileiro. Após a lesão de Pedro no jogo contra o Cruzeiro, Richarlison, do Everton, foi convocado. No último sábado, o atacante Pedro, do Fluminense, se machucou ao torcer o joelho. Com a lesão, o jogador não vai poder jogar nas próximas 3 semanas. Por causa disso, o Brasil perdeu um jogador para defender a seleção nos próximos amistosos. A saída foi convocar logo o substituto à vaga do atleta tricolor. E Tite anunciou ontem que o posto é de Richarlison, do time inglês Everton. Richarlison de Andrade tem 21 anos e começou a jogar no profissional defendendo o América Mineiro. Em 2016 passou a jogar no Fluminense e de lá foi para o exterior defender o Watford. Em julho deste ano foi negociado com o Everton. Ao ser vendido, o atacante declarou que seria uma oportunidade para ficar no radar de Tite e conseguir uma convocação. A agenda do Brasil para os próximos meses é uma preparação para a Copa América do ano que vem. O primeiro amistoso vai ser dia 7 de setembro contra os Estados Unidos. No dia 11 do mesmo mês, a Canarinho vai enfrentar El Salvador. Giro
Giro esportivo. Agora vamos à rodada do Giro Esportivo. E girando, rodando, gritando e chutando, paramos em Caldas Novas, mais precisamente no ginásio de esportes da cidade, que foi palco no último final de semana de duas competições do Taekwondo regional, o Open Centro-Oeste e a quarta etapa do Goiano. Estiveram nos tatames mais de 400 atletas na principal competição, a Open Centro-Oeste. Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal foram representados. Essa competição valia como forma de ingresso no Grand Slam 2019. O evento é classificatório para a Seleção Brasileira de Taekwondo. Ao final, o estado de Goiás levou a melhor, ficando em primeiro lugar no ranking geral do torneio, seguido do Distrito Federal em segundo e do Mato Grosso do Sul em terceiro. E os atletas goianos que conquistaram a vaga no Grand Slam 2019 foram na Juvenil Mariane Nascimento, João Machado, Rafael Magalhães, Gustavo Henrique Dantas, Matheus Marcos e Marcos Vinícius. Na categoria adulta, Juliana Miguel, Matheus Magalhães, Murilo Felipe, Heitor Xavier, Bruno Castro, Maicon Oliveira e Fernando Marenza, estes atletas podem vir a compor a Seleção Brasileira de Taekwondo. Já pela quarta etapa do Goiano, a Associação Liberdade Taekwondo, time de Goianira, deixou para trás fortes concorrentes e venceu a disputa nas faixas pretas. Nas faixas coloridas, o grande campeão foi o time Horizon Esporte Clube, seguida pelas equipes Isabela Miranda de Jataí e GM Ricardo Favorito de Pires do Rio em terceiro. E girando mais um pouco, paramos na cidade de Trujillo, no Peru, onde neste domingo o Brasil conquistou o 10º título ibero-americano de atletismo. A equipe verde-amarela é composta por 29 atletas, sendo 16 no masculino e 13 no feminino. E o grupo brasileiro dominou a competição, garantindo 34 medalhas, sendo 18 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze. O ibero-americano reuniu 300 atletas de 18 países de língua portuguesa e espanhola da Europa, África e das Américas. E o Brasil mostrou sua força no quadro de medalhas. A segunda colocada, a Colômbia, teve apenas 6 ouros e a Espanha ficou na terceira colocação com 5 medalhas douradas. Nossos velocistas fizeram dobradinhas nos 200 metros rasos. Jorge Henrique Vides levou o ouro e Ademir Gomes Júnior ficou com a prata. No feminino, Vitória Rosa subiu no lugar mais alto do pódio, seguida por Rosângela Santos. A terceira dobradinha do dia foi no arremesso de peso. A finalista olímpica Geisa Arcanjo levou o ouro e Kelly Medeiros ficou com a prata. O corredor Altobelli Santos Silva faturou 2 medalhas de ouro, a primeira nos 13 mil metros com obstáculos no sábado e a segunda nos 13 mil metros no domingo. No feminino, Tatiane Raquel Silva também levou o ouro nos 13 mil metros com obstáculos. Márcio Teles também subiu no pódio nos 400 metros com barreiras e Thiago Rosário André nos 800 metros. Ver o Brasil com esse desempenho positivo do atletismo anima todos os amantes do esporte. O presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Arlindo Carneiro da Silva, comentou que este excelente resultado é um importante passo para as próximas competições. O torneio fez parte do projeto Rumo ao Mundial de Doha, ao PAN de Lima de 2019 e, acima de tudo, aos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6 horas e 59 minutos e chega ao fim a Estação Esportiva desta terça-feira, dia 28 de agosto de 2018. Apresentação de Daniela Versiani e Tandara Reis. Produções e reportagens Daniela Versiani, Tandara Reis, Mariana Siqueira e Udeu Youssef. Monitoria geral de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. Orientação do professor Ricardo Pavão, com direção geral de Márcia Borati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Clóvis Henrique. Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. Para sugestões e participações, basta ligar para 3521-1936. Uma boa noite a você, ouvinte. Boa noite a você, Tandara. Boa noite, Dani. Boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.